Salve minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje vamos continuar aqui a leitura do livro do Deuteronômio. Tá bom? Assista o vídeo até o final, tá? E não esqueça de deixar o seu like, pelo menos isso aí, tá bom? Terceira parte, Leis Civis, o respeito pela vida, capítulo 19, proteção para o inocente. Quando Javé seu Deus tiver eliminado as nações cuja terra Javé seu Deus vai lhe dar, e quando você as conquistar e estiver morando nas cidades e casas delas, deverá separar 3 cidades na terra que Javé seu Deus lhe dará. Construa estradas, meça as distâncias e divida em 3 partes o território que Javé seu Deus lhe dará como herança. Isso para que qualquer homicida encontre refúgio na cidade. O homicida que aí poderá refugiar-se é aquele que tiver matado seu próximo involuntariamente, sem tê-lo odiado antes. Por exemplo, alguém vai ao bosque com seu próximo para cortar lenha. Impelindo com força o machado para cortar a árvore, o ferro escapa do cabo, atinge o companheiro e o mata. Tal pessoa poderá então refugiar-se numa dessas cidades, ficando com a vida a salvo. Isso para que o vingador do sangue, enfurecido, não persiga o homicida e o alcance, porque o caminho é longo, matando-o sem motivo suficiente, pois antes ele não era inimigo do outro. É por isso que eu lhe ordeno, separe 3 cidades, e quando Javé seu Deus fizer com que suas fronteiras se alarguem, como jurou a seus antepassados, e lhe der toda a terra que prometeu dar a seus antepassados, com a condição de que você coloque em prática todos os mandamentos que hoje eu lhe ordeno, amando a Javé seu Deus e andando continuamente em seus caminhos, você acrescentará mais 3 cidades àquelas 3 primeiras, para que não se derrame sangue inocente na terra que Javé seu Deus lhe dará como herança, e sobre você não recaia um homicídio. Todavia, se alguém é inimigo do seu próximo e lhe arma uma cilada, atacando-o e ferindo-o mortalmente, e depois se refugia numa dessas cidades, os anciãos da sua cidade mandarão pessoas para tirá-lo de lá e entregá-lo ao vingador do sangue, para que seja morto. Não tenha piedade dele. Desse modo, você eliminará de Israel o derramamento de sangue inocente e será feliz. A terra para todos. Não desloque as cercas do vizinho, colocadas pelos antepassados no patrimônio que você irá receber como herança, na terra que Javé seu Deus lhe dará como propriedade. O direito à boa fama. Uma só testemunha não é suficiente contra alguém, seja qual for o caso do crime ou pecado. Em todo pecado que alguém tiver cometido, o processo será aberto pelo depoimento pessoal de 2 ou 3 testemunhas. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando-o de rebelião, as 2 partes em litígio se apresentarão diante de Javé, aos sacerdotes e juízes que estiverem nesses dias em função. Os juízes deverão fazer cuidadosa investigação. Se a testemunha for falsa e tiver caluniado seu irmão, então vocês a tratarão do mesmo modo como ela própria maquinava tratar o seu próximo. Desse modo você eliminará o mal do seu meio. Os outros ouvirão, ficarão com medo e nunca mais cometerão mal semelhante em seu meio. Não tenha piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Capítulo 20. O direito de lutar pela liberdade e pela vida. Quando você sair para a guerra contra os inimigos, ao ver cavalos, carros e tropas mais numerosas do que as suas, não tenha medo, pois com você está Javé seu Deus, que o fez subir do Egito. Quando vocês estiverem para começar o combate, o sacerdote se aproximará para falar à tropa e dirá: Escute, Israel, vocês hoje estão prontos para guerrear contra seus inimigos. Não se acovardem, nem fiquem com medo, não tremam, nem se apavorem diante deles, porque Javé seu Deus marcha com vocês, lutando em seu favor contra os inimigos para dar a vitória a vocês. Os chefes também falarão ao povo, dizendo: Quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou, pode retirar-se e voltar para casa, a fim de que não morra na batalha e outro consagre a casa. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu os seus primeiros frutos, pode retirar-se e voltar para casa,
a fim de que não morra na batalha e outro colha os primeiros frutos. Quem é o noivo de uma mulher e ainda não se casou com ela? Pode retirar-se e voltar para casa, a fim de que não morra na batalha e outro se case com ela. E os chefes continuaram a falar para a tropa: quem está com medo e se sente covarde, pode retirar-se, voltar para casa, a fim de que a covardia não contagie seus irmãos. Quando acabaram de falar a tropa, os chefes nomearão os comandantes para liderar as tropas. Eliminar a possibilidade de contágio. Quando você estiver para atacar uma cidade, primeiro lhe proponha a paz. Ele aceitará a paz e se ele aceitar a paz e abrir as portas para você, todos os habitantes lhe servirão em trabalhos forçados. Todavia, se ela não aceitar sua proposta de paz, mas declarar guerra, você a cercará. Javé, seu Deus, a entregará em seu poder e você passará a fio de espada todos os homens. Quanto às mulheres, crianças, animais e tudo o que houver na cidade, você os tomará como despojo e comerá o despojo dos inimigos que Javé, seu Deus, entregou a você. Faça assim com todas as cidades que estiverem distantes e não pertencem a estas nações. Todavia, quanto às cidades dessas nações que Javé, seu Deus, vai dar a você como herança, não deixe sobreviver nenhum ser vivo. Sacrifique como anátema os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, conforme Javé, seu Deus, lhe ordenou, para que não ensinem vocês a praticar nenhuma das práticas abomináveis que eles cometem com seus deuses. Vocês estariam pecando contra Javé, seu Deus. Respeitar a vida da natureza. Quando você tiver que cercar uma cidade durante muito tempo, antes de atacá-la e tomá-la, não corte as árvores a machado. Alimente-se delas sem cortá-las. Por acaso a árvore do campo é um homem, para que você a trate como um inimigo? Contudo, se você sabe que tal árvore não é frutífera, então pode cortá-la e usá-la para fazer instrumentos de assalto contra a cidade que está em guerra contra você, até que a tenha conquistado. Capítulo 21. O sangue clama a Deus. Quando for encontrado um homem morto no campo, na terra de Javé, seu Deus, vai dar a você como propriedade, e ninguém souber quem foi que o matou, os anciãos e juízes sairão e medirão as distâncias até as cidades que estiverem ao redor do morto, para determinar a cidade mais próxima. A seguir, os anciãos da cidade mais próxima tomarão uma novilha com a qual não se tenha trabalhado e que ainda não tenha usado canga. Os anciãos dessa cidade levarão a novilha até um riacho permanente, no lugar onde ninguém trabalha e nem semeia, e aí, sobre o riacho, desnucarão a novilha. Depois se aproximarão os sacerdotes levitas, pois foram eles que Javé, seu Deus, escolheu para seu serviço e para abençoar em nome de Javé, cabendo também a eles resolver qualquer litígio ou crime. Os anciãos da cidade mais próxima do lugar do crime lavarão as mãos sobre a novilha desnucada, fazendo a seguinte declaração: nossas mãos não derramaram este sangue e nossos olhos não viram nada. Perdoa o teu povo Israel, que resgataste, ó Javé. Não permitas que o sangue inocente recaia sobre Israel, teu povo, e este milagre será perdoado. Desse modo, você eliminará do seu meio o derramamento de sangue inocente e fará o que Javé aprova. Respeito para com a mulher. Quando você guerrear contra seus inimigos e Javé, seu Deus, os entregar em seu poder, e você tiver feito prisioneiros, se encontrar entre eles uma mulher bonita e se enamorar dela, você poderá tomá-la como esposa e levá-la para casa. Ela então raspará a cabeça, cortará as unhas, tirará a roupa de prisioneira e ficará na casa onde você mora. Durante um mês ela chorará seu pai e sua mãe. Depois do luto, você se unirá a ela e se tornará seu marido e ela será sua esposa. Mais tarde, caso você não goste mais dela, deixe-a ir em liberdade, mas não a venda por dinheiro. Não queira tirar lucro depois de a ter usado. Justiça no relacionamento familiar. Se alguém tiver duas mulheres e gostar de uma e não da outra, e as duas lhe tiverem dado filhos, se o primogênito é filho da mulher da qual ele não gosta, esse homem, quando repartir a herança entre os filhos, não poderá tratar o filho da mulher que ama como se fosse o mais velho,
prejudicando o filho da mulher da qual não gosta, mas que é o verdadeiro primogênito. Deverá reconhecer como primogênito o filho da mulher da qual ele não gosta, dando a ele porção dupla de tudo quanto possui, pois esse filho é o primeiro fruto da sua virilidade. A ele pertence o direito da primogenitura. Respeito aos pais. Se alguém tiver um filho rebelde e incorrigível que não obedece ao pai e à mãe e não os ouve nem quando o corrigem, o pai e a mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade para ser julgado. E dirão aos anciãos da cidade: Este nosso filho é rebelde e incorrigível. Não nos obedece, é devasso e beberrão. E todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Desse modo, você eliminará o mal do seu meio e todo Israel ouvirá e ficará com medo. Não contaminar a terra da vida. Se um homem sentenciado à pena de morte for executado e suspenso a uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Você deverá sepultá-lo no mesmo dia, pois quem é suspenso torna-se um maldito de Deus. Desse modo, você não tornará impuro o solo que Javé seu Deus lhe dará como herança. É isso aí, mais 3 capítulos para nossa conta. E assim vamos passando aí o livro do Deuteronômio. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar. Comente aqui embaixo. Tamo junto! Um grande abraço a você. Tenha um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau.